E durante sabatina na Record, realizada na noite desta segunda-feira, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro voltou a criticar o Tribunal Superior Eleitoral pelas decisões que profere contra a sua campanha. Questionado sobre a corte, o chefe do executivo disse se sentir perseguido. Eu não tenho ascendência, eu não mando no Tribunal Superior Eleitoral. Eu estou proibido fazer live dentro da minha casa oficial, tem que ir para casa de alguém. Perseguição política. Não posso usar as imagens do 7 de setembro no horário eleitoral gratuito nosso. Mas por quê? Eu convoquei o pessoal para ir às ruas. Hoje em dia o TSE, de forma parcial, me persegue dessa forma. O presidente ainda relembrou dos ministros do STF que anularam as condenações de Lula, levantando suspeição por estarem no comando das cortes atuais. Por fim, Bolsonaro ironizou as pesquisas eleitorais. Vamos acompanhar. Comparando as presenças de público nos eventos dele e de Lula. Nesta terça, o chefe do executivo esteve nas cidades de Petrolina, em Pernambuco, e em Juazeiro, na Bahia. O presidente participou de motociata, carreata, tirou foto e cumprimentou apoiadores das cidades nordestinas. Depois, Bolsonaro realizou um comício onde discursou brevemente para os eleitores e fez críticas a Lula. Nós respeitamos todas as religiões. Respeitamos até aqueles que, porventura, não queiram ter religião. A liberdade de crença é a marca de um povo livre e soberano, que é o povo brasileiro. O que eu tenho a oferecer para vocês é exatamente o contrário que o ladrão fez. José Maria Trindade, começo com você, Zé. Sua análise dessas falas do presidente ontem na sabatina da Record e hoje nesse comício realizado lá na região Nordeste, Zé. Olha, Vitor, em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro resgatou a verdadeira campanha eleitoral, que é o corpo a corpo, olho no olho e promessa diretamente ao eleitor. Arrastou multidões por onde passou e me lembrou campanhas antigas, campanhas onde o candidato vai aonde o povo está, e isso é muito importante porque se trata aí de uma troca. O candidato fala, mas recebe de volta reclamações, olhares, e ele entende o país, e isto é muito importante. Os outros candidatos se esconderam atrás de mídias sociais, se esconderam atrás de programas de TV e fugiram de vários debates importantes, inclusive disso aí, do banho de povo tão importante para um candidato. Sobre a fala do presidente, há um cerco jurídico, há um cerco de opinião de vários veículos de comunicação, e isto evidentemente que produz prejuízos para o presidente da República, inclusive governar. Qualquer ação dele é um inquérito no Supremo Tribunal Federal. A Constituição fala que o presidente da República não pode ser processado durante por atos anteriores, e durante tem que ter a autorização do Congresso. E o Congresso nunca deu autorização para esse processo contra o presidente Jair Bolsonaro. Sobre outra fala do presidente Jair Bolsonaro, é de comparação óbvia de governo, né? É inevitável se comparar os governos. E ele não está conseguindo passar a mensagem do seu governo exatamente por conta desse cerco. Ele está sentindo mesmo, está sentindo o que todos estão vendo aí sobre as últimas decisões, inclusive agora do TSE, quando se trata de tirar filmagens e fotografias do ar. Vamos analisar aqui rapidamente as últimas decisões. Primeiro, como separar um candidato de presidente da República. A Constituição, a candidatura do presidente, e sem renunciar ao cargo e sem se licenciar. Acho que o Congresso deveria regulamentar melhor isso aí, porque o presidente da República não pode se privilegiar e ser um diferenciado, mas também ele não pode ser prejudicado e impedido de fazer qualquer coisa. Veja bem, isso já passou pelo Supremo. A casa oficial do presidente da República, do ministro, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, dos ministros do Supremo, não é casa pública, é uma casa de quem mora lá.
Assim como o senhorio que aluga uma casa, ele não pode ir na casa do inquilino a hora que ele quiser e nem tirá-lo de lá a hora que ele quiser. Existem regras. Durante esse tempo, o inquilino é o dono da casa. Ele faz e desfaz, desde que ele entregue o imóvel do jeito que ele recebeu e conforme reza o contrato. É a mesma coisa. O presidente não fazia a live no Palácio do Planalto, que é o Palácio de Despacho, mas no Palácio da Alvorada. Você chega lá, eu já fui 3 vezes lá por força da minha profissão, né, de entrevistá-lo. A gente entra na garagem, vê o carro da família, vê o carrinho da filha lá, de brinquedo da filha, a bicicletinha dela, a bicicleta maior, ou seja, tudo que tem uma casa, lá é a casa dele. Não é um órgão público, é a casa dele. Pulando para os profissionais não são contratados pelo governo, não são funcionários da casa, do palácio, são pessoas ou por colaboração ou do próprio partido. O rapaz que faz a tradução de Libras, o que mexe com o som, enfim, é uma atividade particular dele. Tanto é assim que ele foi para uma kitnet e deu um resultado até melhor em termos de públicos na live. Então, assim, há mesmo um ser que o presidente tem razão. Você, Schelp? Para resolver essa ambiguidade entre candidato e presidente, só haveria uma solução, né, para resolver de verdade, que é acabar com a figura, a possibilidade da reeleição. Mas, a parte dessa questão, o que a gente tem visto nessas eleições, de fato, é uma judicialização excessiva. Desde o dia 1º de agosto desse ano, já foram mais de 56 mil decisões tomadas pela Justiça Eleitoral, de todos os tipos, tanto confirmando registros, né, de candidatura, como decisões como essa, decisões arbitrando, né, as questões de campanha, as questões de propaganda, né, sobre os mais diversos temas. Então, o que se tem, né, e o que se pleiteia muitas vezes nessas ações, que são muitas, e a gente sabe que antes mesmo de começar a campanha, havia notícias de toda a mobilização por parte das campanhas, tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto de Lula, mas também de outros candidatos, a mobilização de advogados, né, a formação de equipes de advogados para fazer ações contra os adversários, né, para ficar de olho e achar ali detalhes, coisas que possam atrapalhar a campanha do outro, mas também para defender, né, essa posição junto à Justiça Eleitoral. E muitas vezes o que se pretende nessas ações não é nem equilibrar a disputa, né? Por exemplo, nesse caso das lives feitas no Palácio da Alvorada, sendo legal ou não, né, certo ou errado, e aí a gente tem pessoas, juristas inclusive, que defendem as duas coisas, né? Tem os que defendem que não é legal, tem os que defendem que mas não faz muita diferença a proibição em si, porque é óbvio que o presidente pode fazer a live de qualquer outro lugar e o efeito certamente será o mesmo, o efeito de chegar às pessoas que o acompanham. O objetivo, na verdade, na maioria dessas ações, é gerar manchete, é atrair holofote e espalhar a ideia de que o adversário está fazendo algo que é proibido. A gente pode dar o exemplo aqui de Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia aqui em São Paulo, né? A campanha de Tarcísio entrou com uma ação na Justiça Eleitoral pedindo a cassação de Rodrigo Garcia, dizendo que ele usa a máquina do Estado a favor dele na campanha. A equipe de Garcia diz que não, que são repasses para os municípios que são necessários para manter os serviços de saúde e assim por diante, mas o fato é que mesmo não havendo uma chance muito grande de que isso realmente leve a uma cassação da chapa de Rodrigo Garcia, o objetivo de Tarcísio é chamar a atenção, né, para os repasses do governo e para a possibilidade de que haja, né, de fato, um uso da máquina. Agora sim, Roberto Mota, de volta aqui com a gente. Pode concluir, Mota, aquele primeiro comentário sobre a quebra do sigilo do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. Queremos te ouvir também sobre essa fala que destacamos aqui do presidente ontem na sabatina da Record TV, dizendo que há perseguição do TSE contra a sua campanha. Mota. Como eu estava dizendo, Brown, é um escândalo o que está acontecendo no Brasil. Eu falei sobre o inacreditável consórcio de mídia, né, a reunião de grandes veículos de imprensa para criar uma máquina de produção de notícias negativas contra o governo, criar até o termo despiora, e do outro consórcio, o consórcio dos institutos de pesquisa,
que cometeram erros grosseiros nas últimas eleições. Quem quiser pode entrar no meu Twitter e tem lá um fio com todos os erros que foram cometidos em 2018, 2020. No meu Twitter também está uma entrevista com o dono da Quest Pesquisas, nessa entrevista tem uma declaração dele de que alguns clientes compram pesquisas, outros compram resultados. O dono da Quest Pesquisas foi marqueteiro do PT nas campanhas de 2014 e 2018, marqueteiro do Partido dos Trabalhadores. A gente tem outro instituto também, o IPEC, que era o IBOP e mudou de nome, talvez por causa dos inúmeros erros que foram cometidos nas campanhas de 2018 e 2020, e também tem o famoso Databolha, que é o Instituto de Pesquisas da Bolha de São Paulo. A Bolha de São Paulo é um veículo de mídia que se converteu praticamente num partido político de extrema esquerda e foi responsável por um ataque covarde à Jovem Pan, que assim, não dá nem para comentar o que aconteceu. Muita gente não entende o que está acontecendo no Brasil, muita gente não sabe, não está percebendo o ativismo judicial totalmente descontrolado e sementes de um projeto totalitário, como censura, cassação de deputados, criação de crime de opinião, destruição de reputações. É o que acontece quando você manda a Polícia Federal bater na porta de um cidadão de bem, apreender celular. É quando você bloqueia a conta bancária de um cidadão de bem, de um trabalhador, do empresário, ele fica sem poder pagar as contas dele. É isso que acontece quando você publica na mídia mensagens que foram trocadas em um grupo privado de WhatsApp. E eu desafio a qualquer pessoa que acha que isso é justo e correto, que publique as suas mensagens privadas, e aí nós vamos ver o resultado disso. Agora, por que essa aceleração de ataques? Porque falta uma semana para a eleição, porque muita gente só lê as manchetes, não se dá o trabalho de ler o texto. Muita gente ainda acredita em pesquisas. Muita gente não entendeu o que está acontecendo no Brasil. Mas tem uma coisa que todo mundo precisa entender e não pode esquecer. É a destruição da justiça de um país com o objetivo de tirar um único criminoso condenado da cadeia. Essa conta da destruição da justiça vai ser paga por todos nós, em sofrimento, em medo e em vidas perdidas. É nesse ponto que deve começar e terminar qualquer discussão sobre as próximas eleições. Oceana, 2 minutos. Vitor, o TSE não é apenas parcial e faz perseguição política como o presidente Bolsonaro relatou. Isso está diante de todos os brasileiros de uma maneira muito, muito clara, né? O TSE, além de parcial e fazer perseguição política, é inútil. A verdade é essa, o TSE é inútil. E o pior, o maior opositor político do Supremo Tribunal Federal, que é hoje Alexandre de Moraes, que não passa de um ministro militante e ativista, fazendo política e perseguindo dissidentes políticos, pura perseguição pessoal mesmo. O presidente Bolsonaro não é o único, temos o deputado Daniel Silveira, agora candidato ao Senado, empresários, né? E acho que talvez a maior perseguição do Alexandre de Moraes seja a nossa apanha dele quase todo dia. Além disso tudo, ele é presidente desse tribunal inútil. Vai explicar. Tribunal Superior Eleitoral para um americano, para um alemão, para um francês, para um italiano, né? Então, essa judicialização da política dentro dessa eleição, ela ficou muito chata, né? A própria Jovem Pan vive recebendo cartinha dos petistas, falou mal de mim, falou mal de um, falou mal de outro. Olha, infelizmente, ex-presidiário é um fato biográfico, não tem como, é ex-presidente e ex-presidiário, esteve preso. Né? Então a verdade é essa, Vitor, o TSE ele é inútil, assim como a caneta do Alexandre de Moraes.
2 minutos para você também, Fiuza. Olha, essa perseguição é muito óbvia e a gente está apontando isso aqui há muito tempo, né? Não porque a gente acha legal jogar lenha na fogueira, porque a gente está vendo. E todo mundo está vendo, mas alguns estão fingindo que não estão vendo nessa epidemia de cinismo e de covardia nas instituições brasileiras. Não na rua. Na rua é a aula de civilidade que a gente tem visto, né? Agora, a gente está vendo há muito tempo, né, desde a gestão do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do TSE, eu sempre assinalei aqui, ele está fazendo política de forma grosseira contra o presidente da República. Não é só com atos, não com adjetivos. Falando que é um simpatizante da ditadura, dando palestras para o exterior em inglês, falando isso. Isso aí, Vitor, em qualquer ambiente institucionalmente saudável, isso seria uma quebra de decoro. E a gente está apontando isso aí, não é com felicidade, não. Escândalo, a gente não quer isso. A gente está perplexo com isso. Isso está acontecendo de forma reiterada, depois na gestão do Luiz Edson Fachin, que nós vimos também um show de histrionismo, né, de movimentos cenográficos contra o presidente da República, esperando ele ir para a Rússia para dizer que tem a possibilidade de ataque hacker vindo de Moscou, sendo que diziam que era inexpugnável o sistema. Ou seja, o TSE foi usado e está sendo usado de fato, e a gente viu na posse apoteótica do ministro Alexandre de Moraes, uma posse imperial, a gente está vendo que o TSE virou a Bastilha da oposição, né? Virou a trincheira da oposição, melhor dizendo. Então, o que a gente sabe é o seguinte: em outros momentos, como é que funciona a estabilidade democrática no Brasil? Não é uma perfeição, não. Não é um negócio de figurino, de padrão. É imperfeito. Tem as leis, tem as instituições, tem as regras e tem a movimentação dos agentes que influenciam. Então, em outros tempos, Vitor, o que aconteceria se você tivesse um integrante do Tribunal Superior Eleitoral, que é visto nesta posse imperial que eu falei, recebendo tapinhas amigáveis no rosto do principal opositor, que já esteve preso por corrupção? Como é que seria se, de repente, esse mesmo flagrante amigo do Lula, ou pelo menos uma pessoa que gosta da sua simpatia, começasse a proibir as imagens da manifestação popular a favor de um candidato que é oposto ao Lula, que é o presidente da República? Antigamente, Vitor, isso seria um escândalo nos bastidores da República. Seria um corre para lá, corre para cá, no Congresso, né, enfim, nos altos escalões da mídia, não é isso? Aí iria lá um representante, um emissário do governo federal dizendo: olha, foi longe demais, não está dando assim, como é que vai ser? E é isso, essa forma imperfeita que a democracia funciona, com equilíbrio de forças, de influências, e evidentemente esse fogo seria apagado lá atrás. Senão não dá, passou do ponto, isso virou uma caricatura, alguém vai sofrer, né? Vão pisar nos calos aqui. Mas esse governo atual é um governo que a gente faz críticas, eu já falei, e as virtudes não são só dele, não tem problema, mas ele de fato fez uma ocupação da máquina pública, principalmente do primeiro escalão, sem padrinho, sem dizer amém para os influentes da moda antiga. E nesse momento não tem esse mecanismo da democracia imperfeita, quer dizer, não, pegou mal, está demais, está sujando a cena, vai dar problema. Vamos tirar isso. Isso não está acontecendo. Nós estamos vendo essas instituições de comunicação, por exemplo, tendo um papelão, sancionando essa vergonha aí, e é claro que isso vai explodir. Isso não tem sutileza, não é uma urdidura. O Mota falou muito bem de uma extensão totalitária, mas a gente está vendo uma extensão totalitária sem absolutamente nenhuma sofisticação. Não tem nem maquiavelismo. Nós estamos vendo uma caricatura que dessa maneira ela não vai ter êxito, não tem como. Essa caricatura vai explodir, os caricatos vão pagar, com toda certeza. A gente só está esperando para ver se vão precisar destes milhões de pessoas esclarecidos, civilizados, educados, em paz, de verde e amarelo, que o senhor Benedito Gonçalves proíbe,
né, cuja imagem o senhor Benedito Gonçalves proíbe, a gente espera que não seja necessário esses que já mostraram a sua força democrática, que eles vão para a rua e não saiam mais, né? Até que os que estão dando vexame sejam colocados no seu devido lugar.